começando o meu, o seu, o nosso podcast do Heitor. Boa noite. Já está começando o meu, o seu, o nosso podcast do Heitor. Agora já está na hora de ficar bem informado com as notícias do Brasil e do mundo. Preste atenção nessas notícias. Bom, é voltado para a história da Rainha Elizabeth II. A Elizabeth II foi a rainha do Reino Unido por 70 anos. Assumiu o trono em 1952, após o falecimento de seu pai, Rei George VI. No entanto, a sua cerimônia de coroação foi realizada em 1953. Elizabeth nasceu em 1926. E a sua coroação como rainha era improvável, uma vez que seu pai não era o primeiro na linha de sucessão. Durante a sua juventude, ela serviu como mecânica em um grupamento de mulheres do exército britânico, logo após completar 21 anos. Casou-se com Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Ao todo, tiveram 4 filhos. A monarca, com reinado de maior duração da história britânica, morreu aos 96 anos, no dia 8 de setembro de 2022. O pai de Herbert era o segundo filho de George V, sendo que Herbert, seu tio, era o filho mais velho do rei. Portanto, no seu momento em que nasceu, Elizabeth se tornou-se a terceira na linha de sucessão do trono britânico. Suas chances de se tornar-se a rainha não eram muito animadoras. Isso porque seu nascimento foi pouco repercutido. Isso porque se Herbert tivesse filhos, não teriam a preferência ao trono. E ainda, caso ele não tivesse, e o pai de Elizabeth, George, por sua vez, tivesse algum filho do sexo masculino, ele também teria a preferência antes dela. No Reino Unido, existia a preferência pelo primogênito em relação às herderias mulheres. Sendo assim, Elizabeth cresceu sabendo que ocupar o trono era possível, mas não muito provável. Recebeu uma educação consciente, sendo tutora por Marlon Greatford, que também cuidou da educação de sua irmã Margaret. Um dos momentos bem conhecidos, destacado da vida de Elizabeth, foi a sua participação de Segunda Guerra Mundial como voluntária de Auxiliary Territorial Service. Este é um agrupamento de mulheres que se voluntariaram no exército britânico e desempenham funções variadas, que ela recebeu o treinamento como motorista e como mecânica. Elizabeth conheceu Philip pouco antes da Segunda Guerra.
Ela tinha 13 anos e conheceu quando seus pais visitaram a Britannia Royal Naval College, uma escola militar. Nessa ocasião, Philip, aos 18 anos, era um cadete e tinha recebido ordens de reter as filhas do rei George VI. Elizabeth impressionou-se com ele e os dois começaram a trocar cartas. Superados em todos os entreversos, Philip e Elizabeth casaram-se em 20 de novembro de 1947, na abadia de Westminster, Londres. Após o casamento, Philip recebeu o título de Duque de Edimburgo, de união que nasceram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Herbert. O matrimônio durou 73 anos e se encerrou-se em 9 de abril de 2021, quando Philip morreu aos 99 anos. O falecimento da Rainha Elizabeth aconteceu em 8 de setembro de 2022, no castelo de Balmoral, localizado na Escócia. O anúncio oficial mencionou que a rainha havia feito todas as passagens de maneira pacífica na ocasião de seu falecimento, que ela tinha 96 anos. O reinado de Elizabeth teve 70 anos de duração. Sua longevidade levou a celebrações rotineiras na Inglaterra e no Reino Unido. No ano de 2017, por exemplo, celebrou o Jubileu de Safira por completar 65 anos como rainha britânica. Já em 2022, foi celebrado o Jubileu de Platina pelos 70 anos no trono britânico. Ela foi uma monarca com o reinado de sua maior duração na história do Reino Unido. A sua extensão do seu reinado foi manter que, ao longo dele, ela presenciou o trabalho de 16 primeiros ministros diferentes no Reino Unido. Quando ela assumiu o trono, o primeiro ministro era Winston Churchill, e no seu falecimento, a primeira-ministra era Liz Truss. Com o falecimento de Elizabeth II, seu filho mais velho, Charles de Gales, tornou-se o rei do Reino Unido com 73 anos. Na ocasião, adotou o nome de Charles III. No Reino Unido, atualmente, a sucessão do trono britânico segue esta ordem. Bom, antes de encerrar, gostaria de eu falar sobre as comemorações de 2 anos do podcast do Heitor. Vai ser nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Então, vai ter muitas novidades por aí. Aguardem, pessoal! Bom, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificação. Dar like é fundamental para aumentar a nossa audiência. Deixe o seu comentário e incentive seus colegas a nos assistir também, pois vão se informar com as notícias do Brasil e do mundo. Beijos no coração de todos vocês. Até semana que vem. Tchau.